A primeira lição desse texto que a gente tira, Jesus ele tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E então ele vira para os discípulos e fala para os discípulos para eles se dirigirem até o outro lado, em direção a Cafarnaum. Eles acabam descendo em Genezaré, mas em direção a Cafarnaum. E ele se retira para o monte para orar. A gente já começa a estudar esse texto daí. Eu gosto muito, quando leio qualquer texto da Palavra de Deus, de olhar os significados dos nomes. Porque na época de Jesus, na época antiga, todo nome geralmente tinha um significado. Hoje a gente dá nome muito porque a gente acha maneiro. Pô, Beatriz, pô, Felipe, Zug foi um nome maravilhoso e tal. Então a pessoa vai dando os nomes porque acha bonito, etc e tal. Mas naquela época não, os nomes tinham significados fortes, significados reais. E que simbolizavam alguma coisa que se queria ou que estava acontecendo. E Jesus manda aqueles discípulos em direção a Cafarnaum. Cafarnaum significa lugar de coisas velhas, de coisas antigas. E eu fico fazendo uma metáfora para a nossa vida, que às vezes Jesus nos manda voltar lá atrás, voltar ao princípio, voltar ao que a gente era, ao que a gente tinha. Todo mundo, cada um de nós possui um armário na nossa vida. Um armário onde a gente guarda, é igual um armário mesmo de roupa que a gente tem. Tem roupas mais antigas que a gente gosta mais, tem roupas novas que a gente comprou, tem roupa que a gente nunca usou. Todo armário de qualquer um geralmente é assim. Geralmente é assim. De mulher então tem dá até para se perder. Então o que acontece? Jesus nos manda, às vezes, que a gente vá dentro desse armário que a gente tem, esse nosso armário emocional, essas coisas que a gente guarda, e a gente revolva um pouquinho ali, a gente olha um pouquinho daquilo que a gente está vivendo, daquilo que está acontecendo com a gente, daquilo que a gente guarda, da bagagem que a gente carrega. E é nessa hora que a gente tem que parar e olhar e ver o que não presta mais pra gente, o que a gente não precisa mais usar, o que a gente não precisa mais carregar, o que a gente tem que passar pro próximo, pro outro, para quem está do nosso lado, para quem está precisando. É hora de a gente renovar, às vezes, as nossas vestimentas, as nossas roupas, as nossas vestes, pegar aquilo que agora passa a ser necessário, essencial, e deixar aquilo que não precisa para trás. O segredo da vida, quando a gente olha na Palavra de Deus, um deles, né, eu vejo muito em Paulo, quando Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. A gente tem que sempre caminhar para frente. A gente tem que sempre ir de onde a gente está para um lugar melhor, para um futuro melhor. É o que Deus quer para a gente, um futuro melhor, um lugar melhor, para viver novas coisas, novos sonhos, novos desejos, a vontade de Deus na nossa vida. A gente tem que sempre ir para frente, mas ao mesmo tempo que a gente vai para frente, a gente vai lá naquilo que também está escrito lá no livro preto, que está escrito, às vezes a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então a gente tem que às vezes olhar para trás, aquelas coisas que Deus fez pela gente, aqueles milagres que aconteceram nas nossas vidas, e isso é que vai nos impulsionar, é isso que às vezes vai nos dar força para chegar onde a gente quer. Essas são duas lições que a gente tira já desse texto inicialmente, quando Jesus manda para Cafarnaum. Outro detalhe importante quando a gente está lendo esse texto é que Jesus manda aqueles discípulos atravessarem no barco sozinhos e ele se retira para o monte para orar. Então, as vésperas de mais um milagre de Jesus. Jesus ele vivia de milagre em milagre. Jesus vivia vivendo no sobrenatural. Então, antes de Jesus fazer mais um milagre, Jesus vem para um monte, tipo esse que a gente está aqui com essa vista maravilhosa, e ele se retira para aquele monte para orar, ele se retira para ter intimidade com Deus, ele se retira para falar com o Pai. E quantas vezes a gente costuma cada vez mais viver uma vida atribulada, uma vida corrida, a gente vive às vezes para estudar e trabalhar, a gente não tem tempo para quase nada. É necessário que a gente tenha tempo para ter intimidade com Deus, é necessário que a gente tenha tempo para falar um pouquinho com o nosso Pai, para saber qual a vontade dele na nossa vida, qual a direção que a gente tem que tomar. Milagres acontecem, mas para quem busca, não é só para quem precisa, porque Deus está muito mais interessado em que você o conheça como Deus que faz milagres
do que conheço os milagres que Deus faz. Isso você tem que sempre ter na cabeça. E aí aqueles discípulos, então, eles se retiram para um barco e eles estão lá e começa uma tempestade. Esse texto ele é narrado em outra passagem da palavra de Deus, e nessa outra passagem diz que Jesus, olhando, viu os discípulos em perigo, com medo da tempestade. Pô, que coisa maravilhosa, cara. Jesus, a todo tempo, em qualquer minuto, está olhando para a gente. Mesmo quando a gente está afastado, mesmo quando a gente está no meio de uma tempestade, achando que está sozinho, achando que não tem mais ninguém com a gente, Deus está olhando para nós. Esse texto é claro em dizer que Jesus estava olhando e vendo o que cada discípulo estava passando no meio daquela tempestade. E é interessante, tinha acabado de rolar um dos maiores milagres de Jesus. Os discípulos tinham visto Jesus multiplicar os pães e os peixes para uma multidão gigantesca, de milhares de pessoas. Eles tinham acabado de vivenciar um milagre. E a gente, às vezes, é muito assim. A gente fala de um Deus de milagres, a gente prega para as pessoas um Deus de milagres, mas a gente não vive esse Deus de milagres nas nossas vidas. Interessante que aqueles discípulos vivenciaram aquilo tudo, se retiraram para o barco, começou uma tempestade, Jesus viu que eles estavam com medo, Jesus foi andando sobre o mar na direção deles, e eles, em momento nenhum, lembraram daquele Jesus de milagres. Eles começaram a gritar um fantasma e ficaram com mais medo ainda. Mais medo ainda, até porque naquela época em que viviam os antigos, existiam algumas das crenças que existiam, é de que sempre que a morte ia vir sobre os marinheiros, eles viam um fantasma vindo em direção a eles, e aí eles associaram talvez aquela cultura secular para eles, e em vez de imaginar o Jesus que fez milagre, o Jesus que multiplicou os pães e os peixes, alimentou aquela multidão todas, eles acreditaram mais naquilo que era contrário à palavra. E a gente costuma às vezes viver assim na nossa vida também. A gente fala de um Deus que faz milagres, a gente está diante de um Deus que faz milagres, a gente chega para o nosso irmão e quando ele está passando um problema, está com alguma dificuldade, confia em Deus, acredita em Deus. Mas quando é com a gente mesmo não confia nesse Deus. A gente mesmo faz como aqueles discípulos, não lembra daquele Deus, não lembra que esse Deus é um Deus que faz milagres, que é poderoso e que modifica, transforma a nossa realidade, que tem essa capacidade. E aqueles discípulos então estão no barco quando Jesus se identifica para eles e diz: calma, eu sou Jesus, sou fantasma nenhum, vocês não precisam ficar com medo, sou eu que vim aqui estar com vocês. E aí Pedro vira e pede para ir viver aquele milagre. A gente fala muito de Pedro nesse texto de uma forma com uma conotação pejorativa, de um modo ruim. Pô, Pedro foi aquele cara que não teve fé e afundou. Mas dentre todos aqueles discípulos, Pedro foi o que quis viver o milagre. Pedro foi aquele que decidiu viver o milagre. No meio de todos aqueles discípulos que estavam com medo, Pedro, quando viu que Jesus estava andando sobre as águas, ele quis viver aquela experiência na vida deles. Então Pedro ele foi diferente. Pedro ele teve a audácia, a ousadia de viver o milagre que Jesus podia oferecer na vida dele. E aí Jesus fala para Pedro: olha, pode vir, vem viver esse milagre comigo, vem andar sobre as águas. E a palavra de Deus diz que Pedro começa a andar sobre as águas, só que em um dado momento ele afunda. Por que ele afunda? Vamos lá, outra lição para a gente. Ele afunda porque o próprio texto responde para a gente. A Bíblia diz que Pedro, reparando na força do vento, na fúria das águas, ele afunda, ele fica com medo. E por que Pedro ficou com medo? Porque enquanto Pedro estava olhando para Jesus, enquanto Pedro estava com os olhos fitados em Jesus, naquele que é o Senhor dos milagres, naquele que pode modificar a nossa vida, ele caminhou e viveu aquele milagre. Mas no momento em que Pedro tirou o olhar de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, Pedro ficou desse tamaninho. E aí Pedro começou a afundar. Pedro foi tomado por medo, por insegurança, pela fúria do vento, pela força do mar. O pastor Fanini, ele contava uma história que eu nunca esqueci. Ele veio de Curitiba e ele disse que assim, um dos sonhos dele, era conhecer o Cristo Redentor. E aí quando ele estava na ponte Rio-Niterói, a primeira vez que ele viu o Cristo Redentor,
foi lá. E mostraram, ó, aquele lá é o Cristo Redentor. Quando ele olhou, aí ele ficou, pô, desolado. Ele falou, caramba, o Cristo Redentor é aquilo ali, aquele negócio, aquela miniatura de Playmobil. E aí perdeu toda a beleza, toda a intensidade. E aí um dia na vida dele ele foi conhecer o Cristo Redentor. E quando ele chegou no pé do Cristo Redentor, o negócio é uma escultura colossal, gigantesca. E ele era um nada. E ele tirou dali uma metáfora para a vida dele. Quanto mais perto a gente está de Deus, maior Deus é e menor ele era. E Aleluia. quanto mais distante a gente está de Deus, menor Jesus fica pra gente e maior a gente fica. E quanto maior a gente fica, maior são os nossos medos, maiores são as nossas ansiedades, maiores são as nossas angústias. Foi aquilo que Pedro viveu. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele tinha a força de Jesus. Quando Pedro tirou o olhar de Jesus e olhou as circunstâncias, e as circunstâncias não eram favoráveis, Pedro começou a submergir. E Jesus vai e segura ele pela mão. Cara, uma das coisas mais maravilhosas de Jesus é que Jesus sempre nos dá uma segunda chance. Você pode errar, você pode falhar, mas Jesus sempre te dá uma segunda chance. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente não merece, Jesus ele segura na tua mão e te puxa e fala, vem comigo que eu te quero. Cabe a gente querer ou não. Cabe a gente querer seguir esse Jesus maravilhoso ou não. Cabe mais a gente nos dar essa segunda, terceira, quarta, quinta chance. Porque Jesus sempre está com a mão estendida para a gente. E o texto termina dizendo que quando Jesus sobe sobre o barco, ele repreende o mar, repreende a fúria dos ventos e tudo se acalma. Jesus, quando ele está no nosso barco, a nossa vida ela prossegue. A gente vai passar por tempestades, a gente vai passar por coisas ruins, a gente vai passar às vezes, muitas vezes, por decepções, a gente se decepciona muito com as pessoas, a gente cria expectativas e certas coisas acontecem na nossa vida que nos derrubam, certas fatalidades, às vezes naturais, às vezes provocadas por quem a gente confia, por quem a gente ama, e independentemente do problema que a gente vive, muita coisa procura nos afastar de Deus. Mas a gente tem que ter essa consciência de que só com Jesus com a gente, só com Jesus dentro desse barco, que é a nossa vida, que é o nosso dia a dia, a gente vai poder atravessar até o outro lado. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, que a gente sempre se lembre de um Jesus que nos olha no meio das tempestades, de um Jesus que é capaz de fazer milagres nas nossas vidas e principalmente de um Jesus que é um Jesus de recomeços, que é um Jesus que nos dá segundas, terceiras, quartas chances, um Jesus que está sempre pronto a te tirar de onde você está, independente de quem você é, e te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que seja a imagem e semelhança de Cristo, aquilo que Ele quer na tua vida. Então os teus sonhos, teus projetos, eles sempre vão prosperar, quando eles forem sempre os sonhos e projetos de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Vou pedir para o Demetrios fazer uma oração e passar a palavra para os